Boa noite a todos. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação a ata da 47ª sessão ordinária, realizada dia 14 de agosto. Está em discussão, está em votação. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as proposituras constantes do expediente. Correspondência recebida de diversos. Ofício de Prefeitura Municipal de Itapeva, resposta ao requerimento 366/2017. Dr. Pedro Correia requer ao senhor prefeito que informe o local que será instalada a indústria de processamento de extrato de tomate no município de Itapeva, São Paulo. Ofício de Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos, encaminhando cópia da Lei Municipal número 4.014, de 4 de agosto de 2017. Proposituras. Projeto de Lei 100/2017. Prefeito Luiz Cavani estabelece índice para atualização monetária. 101/2017. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre a reorganização do serviço de transporte público coletivo de passageiros do município e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Peço dispensa da leitura de proposituras, projetos, indicações, requerimentos. Pedido do vereador regimental, coloco para apreciação do plenário. Está em votação o pedido de adiamento de dispensa de leitura das proposituras. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Então será dispensado. Está dispensada a leitura. Essa presidência encaminha o projeto de lei 100/2017 às comissões de legislação e economia. 101/2017 às comissões de legislação, economia e obras. 102/2017 à comissão de legislação e requerimentos e indicações da Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Estamos em ordem do dia, vereador. Agora nós vamos para a ordem do dia. Depois o senhor vai usar na explicação pessoal. Para a leitura da senhora secretária, a emenda 01/2017 ao projeto de lei 87/2017. Emenda 01/2017 ao projeto de lei 0087/2017. Vereador Rodrigo Tassinari altera a redação aos seguintes artigos: 27, 29, 36, 41, 47, 51, 61, 63, 65, 67 e 69. Artigo 1º. A linha A do inciso 1, artigo 27, passa a vigorar com a seguinte redação: escolaridade, ensino superior completo em contabilidade. Artigo 2º. A linha A do inciso 1, artigo 29, passa a vigorar com a seguinte redação: A. Escolaridade, ensino superior completo em tecnologia de informação. Artigo 3º. A linha A do inciso 1, artigo 36, passa a vigorar com a seguinte redação: A. Escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em gestão de saúde pública. Artigo 4º. A linha A do inciso 1, artigo 41, passa a vigorar com a seguinte redação: A. Escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em gestão de saúde pública. Artigo 5º. A linha A do inciso 1, artigo 47, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo A. Escolaridade, ensino superior completo e ter no mínimo 3 anos de SAMU. Artigo 6º. A linha A do inciso 1, artigo 51, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo A. A escolaridade, ensino superior completo em odontologia. Artigo 7º. A linha A do inciso 1, artigo 61, passa a vigorar com a seguinte redação: A. Escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em vigilância sanitária. Artigo 8º. A linha A do inciso 1, artigo 63, passa a vigorar com a seguinte redação: A. Escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em vigilância epidemiológica. Artigo 9º. A linha A do inciso 1, artigo 65, passa a vigorar com a seguinte redação:
A escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em vigilância sanitária. Artigo 10. A linha A do inciso 1, artigo 67, passa a vigorar com a seguinte redação. A. Escolaridade, ensino superior completo em medicina veterinária. Artigo 11. A linha A do inciso 1, artigo 69, passa a vigorar com a seguinte redação. A. Escolaridade, ensino superior completo e capacitação específica em segurança do trabalho. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aos contrários à emenda, se levantem. Emenda rejeitada. Para a leitura da senhora secretária, emenda 02 ao projeto de lei 2017. Projeto de lei 87/2017. Emenda 2/2017, ao projeto de lei 87/2017. Vereador Alexandre Françon altera a redação dos seguintes artigos: 11, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69. Artigo 1. A linha C do inciso 1, artigo 11, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 2º. A linha C do inciso 1, artigo 13, passa a vigorar com a seguinte redação. Referência 14A. Artigo 3º. A linha C do inciso 1, artigo 16, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 4º. A linha C do inciso 1º, artigo 19, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 5º. A linha C do inciso 1º, artigo 21, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 6º. A linha C do inciso 1º, artigo 23, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 7º. A linha C do inciso 1º, artigo 25, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 8º. A linha C do inciso 1º, artigo 27, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 9º. A linha C do inciso 1º, artigo 29 do projeto de lei número 87/2017, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 10º. A linha C do inciso 1º, artigo 21, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 11. A linha C do inciso 1º, artigo 33, passa a vigorar com a seguinte redação. Referência 13A. Artigo 12. A linha C do inciso 1º, artigo 36, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 13. A linha C do inciso 1º, artigo 38, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 14. A linha C do inciso 1º, artigo 41, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 15. A linha C do inciso 1º, artigo 44, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 16. A linha C do inciso 1º, artigo 47, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 17. A linha C do inciso 1º, artigo 49, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 14A. Artigo 18. A linha C do inciso 1º, artigo 51, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 19. A linha C do inciso 1º, artigo 54, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 20. A linha C do inciso 1º, artigo 56, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 21. A linha C do inciso 1º, artigo 58, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 13A. Artigo 22. A linha C do inciso 1º, artigo 61, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A. Artigo 23. A linha C do inciso 1º, artigo 63, passa a vigorar com a seguinte redação. C. Referência 15A.
Artigo 24. A linha C do inciso 1º, artigo 65, passa a vigorar com a seguinte redação. C, referência 13A. Artigo 25. A linha C do inciso 1º, artigo 67, passa a vigorar com a seguinte redação. C, referência... Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu venho aqui até essa tribuna defender as emendas que foram feitas aqui no projeto. Sabemos que há necessidade da aprovação desse projeto, desde que seja aprovadas essas emendas aqui. Pelo fato seguinte, dos 29 cargos que o Executivo Municipal está criando, a maioria dos cargos aqui, salários de R$ 6.389. Muito além, muito mais alto do que todos os cargos de diretores da Prefeitura. Todos os outros funcionários da Prefeitura, salário de diretor, R$ 2.000. Neste projeto, valor, R$ 6.389. A secretária fez uma reunião com todos os vereadores e pediu que nós aprovássemos aqui esse projeto na íntegra, pois não teriam pessoas qualificadas para aceitar esse cargo no valor que eu estou propondo aqui, que baixando as referências de 15A, que é o valor de R$ 3.000. Solicitei à Secretaria da Saúde um relatório com todos os funcionários da saúde de Itapeva. Fiz esse levantamento minucioso. Tem mais de 600 funcionários na prefeitura. 80% dos funcionários ganha menos do que R$ 3.000. Então não é possível que entre 600 funcionários da prefeitura, na Secretaria da Saúde, nós não conseguimos encontrar 24 pessoas que aceitem esses cargos. Eu tenho certeza que aceitam. Então, por isso que eu venho falar para os senhores vereadores. O impacto dessa reforma, se nós aprovarmos aqui na íntegra, é de R$ 500 mil por ano. Eu gostaria aqui de votar um salário de R$ 10.000, mas desde que a prefeitura tivesse dinheiro. Não é a nossa realidade. Posto veterinário fechado, está faltando remédio no posto de saúde, não tem ambulância para levar os pacientes para São Paulo, buracos na cidade. Gente, não temos condições, não é a nossa realidade. O Executivo Municipal usou um bordão desde o começo, fazer mais com menos. Chegou a hora de fazer mais com menos. Temos que aprovar essas emendas aqui. O projeto é bom, e com essas emendas vai ser melhor ainda, porque vamos criar a estrutura de funcionários, vamos criar os cargos na prefeitura, mas com salário justo. Está aqui, R$ 3.000 o salário, com as emendas. Sem as emendas, salários de R$ 6.389. Não estamos, o mar não tapa peixe. Existe o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, teve uma queda drástica. No último semestre, no segundo semestre de 2016, a prefeitura teve que fechar as portas por meio período, pois senão não fecharia as contas no final do ano. Não adianta nós aprovarmos um projeto desse e chegar no final do ano não ter dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários. Servidor público municipal não teve reajuste no seu vale alimentação, está um déficit de 23,19% de reajuste inflacionário. Não tem condições, servidor público municipal não tem reajuste no seu salário há muitos anos. Como que vamos votar um projeto desse, que vai gerar um impacto de R$ 500 mil? Sabemos que o problema da saúde não vamos resolver com 29 cargos. Nós vamos resolver o problema da saúde com remédio no posto, com médico trabalhando, com ambulância levando doentes para São Paulo. Não é 29 cargos que vai resolver o problema da saúde.
Então, o que eu peço para os senhores vereadores? Vamos votar a favor da emenda. Eu quero votar a favor do projeto. Eu quero votar a favor do projeto. Mas vamos votar junto com a emenda. Sem essa emenda aqui, isso está lesando o cofre público. Não tem dinheiro. Todos os secretários que teve reunião nesta casa, desde o começo do ano, a palavra é uma só: não tem dinheiro. Então, isso aqui é suicida. Se nós aprovarmos esse projeto na íntegra, sem essas emendas, o dano para o município é muito alto. 500 mil reais no ano. Com essas emendas aqui aprovadas, que vai dar uma redução no custo do projeto, vai ter uma economia de mais de 300 mil reais no ano. Aí nós estamos falando em fazer mais com menos. Aí nós estamos valorizando os funcionários da saúde, que ganham R$1.000 por mês, que terão oportunidade de ocupar um cargo de diretor, que terão oportunidade de ocupar o cargo de chefe de divisão com um salário de R$3.000. Tenho certeza que o município daí terá condições de gerir. Mas, gente, infelizmente, a palavra é uma só: não tem dinheiro. Se o prefeito aqui colocasse os remédios no posto, tampasse os buracos na rua, reabrisse o posto veterinário, desse o reajuste para o servidor público municipal de 23,19% no Vale Alimentação, eu votaria aqui hoje o projeto na íntegra. Mas a realidade não é essa. A realidade é totalmente oposta. Não tem dinheiro nos cofres públicos. A ordem é cortar, cortar, cortar e cortar. E como que vamos votar para criar cargos aqui? Então eu venho com o maior respeito a todos. Venho falar aqui o seguinte: que nós temos que pensar numa reforma administrativa, mas pensar numa reforma administrativa ampla, beneficiando-os, dando oportunidade para os 645 funcionários que tem a nossa saúde. Não fazer uma reforma administrativa para beneficiar meia dúzia. E do jeito que está sendo feito hoje esse projeto na íntegra, se for aprovado, está sendo feito um projeto direcionado para meia dúzia de servidor. A saúde tem muito mais do que meia dúzia de servidor, são mais de 600 funcionários. Eu tenho certeza que entre os 600 funcionários, nós vamos enquadrar 24 servidores, 23 servidores, que vão ocupar esses cargos de função, ganhando R$3.000 por mês, muito bem. Então eu venho aqui novamente, fiz o levantamento técnico, analisei todos os cargos da prefeitura, eu estou com o salário aqui de todos, 80% dos salários aqui, ó, é R$1.000, aqui já está com o patronal, R$1.120, R$1.890, R$1.167, R$2.000, R$1.045, está aqui, é público. Qualquer vereador aqui pode ver aqui antes de votar, se quiser analisar. Mais de 600 funcionários na prefeitura, 80% desses funcionários ganham menos do que R$3.000. Então eu tenho certeza que nós vamos conseguir completar os cargos com eficiência, com competência, ganhando um salário justo. Como que eu vou votar aqui um salário de R$6.389 e descer lá no Paço Municipal amanhã e encontrar os outros funcionários da prefeitura sabendo que não teve R$1 de reajuste no seu Vale Alimentação? Como que eu vou falar para esse servidor público municipal? Como que eu vou justificar para esse servidor público municipal? Votando um salário de R$6.389 e ele não teve R$1 de aumento no seu Vale Alimentação? Então nós temos que ter coerência aqui nessa casa de lei. O mar não está para peixe. Se tivesse dinheiro sobrando nos cofres públicos, eu aumentaria esse salário para 10 mil. Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade aqui é outra. O Executivo Municipal, desde que entrou, reduziu as secretarias, reduziu mais de 5 secretários. Não adianta reduzir agora 5 secretários e criar 6 cargos comissionados aqui com R$6.389. Aí é tampar o sol com a peneira. Aí é ser injusto com a população. Aí não é jogar com a verdade. Então, se é redução de salário, se é redução de secretaria, se é contenção de despesa que ele quer fazer, então que nós aprovamos essa emenda aqui hoje, para nós sermos justos com a população, para que eu possa sair disciplinário aqui, olhar na população, olhar no olho do servidor público, olho no olho e falar para ele: nós votamos e fomos justos aqui nessa casa de leis.
Porque da maneira que está o projeto, se for votar nessa íntegra aqui, o projeto de lei, nós estamos sendo injustos. Nós estamos beneficiando alguns funcionários escolhidos a dedo pelo prefeito municipal para ganhar R$ 6.389 e mais 4.000 servidores públicos municipal sem R$1 de reajuste no seu vale alimentação. Então eu venho pedir para todos aqui, analisar com carinho. E eu peço voto favorável a essas emendas. Porque eu quero votar a favor do projeto, mas de uma forma justa, de uma forma digna. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Continuamos em discussão única. Lércio, com a palavra o vereador Lércio Lopes. Boa noite, senhor presidente, demais membros dessa mesa, vereadores presentes, vereadora Viliana, que cumprimenta as demais vereadoras, público presente. Vendo o próprio discurso aqui do vereador Françon, eu gostaria de que os vereadores parassem e refletissem na questão de 2 pontos principais. Essa semana nós tivemos aqui nessa Casa de Leis 2 discussões, Débora, extremamente importantes. Nós tivemos aqui o André da Educação nos apresentando um cenário preocupante. Nos apresentando, Márcio, um cenário onde ele comentou, foi muito claro e direto com a gente, que se nós não tivermos aí, para o ano de 2018, cortes na casa de 4 milhões, vai falir a nossa educação. Ele foi muito sincero e direto em relação a isso. E também para nós ficou muito claro que um dos motivos que foi cortado o feijão da merenda das crianças é que nesse momento a Secretaria está passando por uma deficiência orçamentária que não tem crédito e principalmente também não tem recurso. Então, eu acho que realmente a fala do vereador Alexander Françon, nós precisamos pesar um pouco isso nesse momento. O momento realmente é de cautela, o momento realmente é de nós analisarmos como nós vamos votar esse projeto. É uma responsabilidade muito grande. Respeito aqui a posição de cada um dos vereadores, mas eu vejo que nós devemos sim dar uma resposta para muitas pessoas que têm nos procurado. Nós tivemos essa semana diversas pessoas nos procurando, onde foi colocado aqui nessa tribuna que nós não tínhamos na saúde lanceta para diabetes, não tínhamos alimento integral e diversas outras coisas. Aos poucos isso aí está voltando, mas eu acho que a situação realmente é delicada e cada um realmente precisa prestar muita atenção como está voltando. Obrigado, presidente. Continuamos em discussão única. Com a palavra o vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Estamos aqui diante de um projeto do prefeito municipal, o qual pretende administrar a Secretaria de Saúde à sua maneira. Eu entendo que nós, vereadores, temos todos o direito de concordar e discordar. O vereador Alexander tem os seus motivos para estar em discordância, não estar em concordância com o projeto. Mas eu preciso justificar o meu voto e justificar por quais condições eu irei votar o projeto. Eu entendo que um servidor que cursa um estudo de nível superior, ele merece estar com salário mais elevado do que outros funcionários, que têm estudo mais a menos. Eu entendo que, dentro da secretaria, o prefeito, seguindo os critérios de um tribunal
de Justiça, que tem um TAC, o qual fez os prefeitos passados aí, das reformas, ele está à risca cumprindo o que a Justiça pediu, que é os 30% dos cargos são de livre nomeação e o restante dos cargos são do quadro efetivo da Secretaria. Dá para perceber que o prefeito poderia apresentar até 9 cargos de livre nomeação, porque 10% 30% de 30 cargos, com certeza seria 9 cargos. Ele está apresentando 29 cargos e de livre nomeação está sendo só 6 cargos. Entendo que quem estudou, cursou um nível superior, ele tem o direito de pleitear esses cargos e quem administra é o Luiz Cavani e seus secretários e seu jurídico, o qual teve aqui falando nessa Casa de Leis, que teria condições financeiras para bancar essa estrutura de pessoas com mais qualificação, para buscar junto ao Estado, junto ao governo estadual, federal, junto ao município, para pleitear melhores condições para a saúde pública do município de Itapeva. Então, nós estamos diante de uma criação de cargos que o prefeito acredita que vai reverter em melhoria para a população no futuro. E eu respeito também aqueles cidadãos que hoje estão nas secretarias, já vem há bastante tempo prestando o seu trabalho e não vem sendo remunerado de acordo com aquela situação que deveria ter sido feita. Então, eu estou tranquilo. Voltando a falar de salário, um servidor público que recebe um salário de R$ 6.380, deduzindo os impostos de renda e o IPMI, que ele é obrigado a deixar nos cofres públicos, ele vai receber apenas R$ 5.053. Então, eu não vejo nenhum desacordo nesse salário. Eu vejo que quem pleiteia um cargo de chefe, com certeza, tem que ter um estudo mais elevado. Fez por merecer, às vezes já ocupa até um cargo dentro da secretaria que não vem sendo contente com o seu salário, e eu vou votar aqui contra a emenda do vereador Alexandre e peço o voto contrário à emenda, porque eu acredito que o prefeito, com a equipe mais adequada, com certeza o futuro da saúde será melhor. Muito obrigado. Continuamos em discussão única. Em votação única. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que a votação fosse nominal. Então, vamos em votação nominal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à emenda se levantem. Sim, eu estou só, por favor, só explicando como será a votação. Vereador Alexandre Françon. Pela ordem, senhor presidente. Pode ser sim e não? Pode. Tá ok. Então, sou favorável à emenda para o bem de Itapeva, para o bem da nossa saúde, para o bem do município, eu voto sim. Pela família. Vereadora Débora Marcondes. Eu sou desfavorável à emenda, já que ele explicou, vou explicar também, visto que a gente tem que valorizar o funcionário público com um salário adequado, não só na saúde, mas a gente precisa de uma estruturação no desenvolvimento social, na educação e nos outros setores. Totalmente favorável a pagar bem ao funcionário público e melhorar a saúde em questão.
Eu vou pedir aos vereadores que atentem só à votação para a gente não se alongar muito. Vereador Edivaldo Negão. Eu sou contra o projeto. Contra a emenda. Contra a emenda. Projeto. Vereador Jefferson Modesto. Sem emenda. Vereador João Antônio Toni. Eu voto contra a emenda. Vereador Laércio Lopes. Favorável à emenda. Vereador Márcio Nunes. Não a emenda. Vereador Osiel Pires. Bom, vereador Pedro Correia. Vereador Rodrigo Tassinari. Favorável à emenda. Vereador Tião, do táxi. Sou contra a emenda. Vereador Sidney Lara, Fuzilo. Sou contra a emenda. Vereadora Vanessa Guari. A favor da emenda. Vereadora Viliana Souza. Contra a emenda. Vereador Wilson Roberto Margarido. Favorável à emenda. Emenda rejeitada. Para a leitura da senhora secretária, emenda 03 ao projeto de lei 87/2017. Emenda 03/2017 ao projeto de lei 0087/2017. Vereador Alexandre Françon altera a redação do caput dos artigos 05, 11, 36, 41, 54 e 61. O caput do artigo 5º passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O assistente de gabinete será provido em cargos de comissão de livre nomeação e exoneração, nomeado pelo prefeito municipal... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, só um minutinho. O artigo 1º dessa emenda, eu peço a retirada para não prejudicar a questão do Ministério Público. Então, só o artigo 1º eu peço a retirada. Dos demais eu mantenho. Eu peço à secretaria que retire o artigo citado pelo vereador. Por favor, continue. Artigo 2º. O caput do artigo 11 passará a ter a seguinte redação. Artigo 11. O diretor de Departamento de Planejamento, Gestão de Recursos Orçamentários e Materiais e Controle de Serviços de Saúde será provido em função de confiança a ser exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado pelo prefeito municipal na forma da legislação vigente. Tem até o final, desculpa. Perdão, pessoal. Artigo 3º. O caput do artigo 36 passará a ter a seguinte redação. Artigo 36. O diretor de Departamento de Atenção Primária à Saúde será provido, em função de confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado pelo prefeito municipal na forma da legislação vigente. Artigo 4º. O caput do artigo 41 passará a ter a seguinte redação. Artigo 41. O diretor de Departamento de Serviços Especializados em Saúde será provido em função de confiança, a ser exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado pelo prefeito municipal na forma da legislação vigente. Artigo 5º. O caput do artigo 54 passará a ter a seguinte redação. Artigo 54. O diretor de Departamento de Regulação, Procedimentos e Serviços de Saúde será provido em função de confiança a ser exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado pelo prefeito municipal na forma da legislação vigente. Artigo 6º. O caput do artigo 61 passará a ter a seguinte redação. Artigo 61. O diretor de Departamento de Vigilância em Saúde será provido em função de confiança a ser exercida exclusivamente pelo servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado pelo prefeito municipal na forma da legislação vigente. Está em discussão única. Com a palavra, vereador Alexandre Françon. Senhor presidente, vereadores. Bem, essa é uma nova emenda que nós apresentamos no projeto. E eu vi aqui o meu amigo vereador que me antecedeu, o Tião, que quer valorizar o servidor público municipal. Com essa o senhor vota comigo então, vereador. São 6 cargos comissionados, no valor de R$ 6.389. O prefeito pode pôr quem ele quiser nesses cargos. Então vamos valorizar
o servidor público municipal de carreira. Essa emenda contempla o seguinte, que passa a ser, esses 6 cargos de confiança, passa a ser cargos de carreira. Então, para atingir esses cargos, para ocupar esses cargos dentro do município de Itapeva, o servidor tem que ser concursado, tem que trabalhar na área da saúde, aí sim ele vai ser contemplado com um cargo desse. Então eu peço para que todos os vereadores aprovem essas emendas para valorizar o servidor público municipal, para que não venha pessoas de outra cidade, para que não venha pessoas que não têm conhecimento técnico, para que não venha pessoas ocupar esses cargos que nem conhece o seu departamento, nem conhece a saúde, nem sabe onde fica a Secretaria da Saúde. Então vamos valorizar o servidor público municipal. Vamos valorizar esse funcionário que ganha R$1.000 por mês, que tem oportunidade agora de ocupar um cargo porque ele é de carreira. Que não seja padrinhado de político. Vamos mudar essa visão aqui em Itapeva. Não podemos mudar o estado de São Paulo, não podemos mudar o Brasil, mas começamos a mudar por Itapeva. Então eu peço voto favorável a essas emendas, para que todos os servidores públicos municipal da saúde possa ser respeitado e contemplado com um cargo justo. Os cargos de carreira, salário ficou de R$3.000, R$4.000. Cargos comissionados ficou no salário de R$6.389. Então vamos ser justos. Vamos dar esses salários aí, que já que foi aprovado, que espero que a prefeitura tenha dinheiro para pagar, já que foi aprovado, que vamos dar para o servidor de carreira. Muito obrigado, são essas minhas colocações. Continuamos em discussão única, com a palavra o vereador Laércio Lopes. Só gostaria de fazer uma observação, presidente. E eu gostaria de lembrar aqui, Tony, toda vez que eu sempre fiz menção à reforma na saúde, eu sempre deixei muito claro que eu seria extremamente favorável se ela contemplasse os funcionários de carreira, as pessoas que estivessem dentro do quadro de funcionários. Se nós observarmos o quadro de funcionários que a gestão anterior tinha, Márcio, ele tinha 2 cargos de comissão praticamente dentro da secretaria, que ele pôde fazer a indicação. Olhando o organograma, até foi feita a sugestão ao Alexander Françon que deixasse 2 cargos de assessores ligados direto à secretária, como nós discutimos aqui com a própria secretária aquele dia. E ela falou, olha, esse cargo, se ficar, nós teremos problema com o Ministério Público. Então, por isso, Tião, que ele fez a retirada, e ao invés de ficar os 2 cargos, como era a gestão anterior, vai ficar o cargo de assessor direto, aquela pessoa realmente de confiança da secretária para que possa desenvolver as atividades. E os demais cargos, nós estamos aqui realmente valorizando o servidor público, para que o servidor de carreira, que já está lá há tantos anos, há tanto tempo, prestando um serviço, ele possa ser reconhecido nesse momento. Então eu vejo que as palavras do vereador Alexander Françon, ele foi muito feliz nessa colocação que ele fez. E eu, desde o início, sempre deixei muito claro que eu seria extremamente favorável, Débora, à reforma, se ela contemplasse e se ela atendesse os funcionários da casa nesse momento. Agora, se nós abrirmos para cargos de diretores 6 cargos externos, hoje pode ser que tenham 3 lá que atendam, mas amanhã ou depois, se esses 3 não trabalharem para um deputado, se esses 3 não atenderem os anseios de A ou B, eles podem ser tirados do cargo. Então eu vejo, Margarido, para que seja feita uma reforma técnica e uma reforma séria, para que, independente do gestor, independente do prefeito que esteja lá, hoje é o Cavani, ontem foi o Roberto Comeron, semana que vem, ou daqui a um tempo, daqui a uns anos, pode ser o Oziel, pode ser o Rodrigo, pode ser o Gé, pode ser qualquer outro aí. E essa reforma que nós estamos votando hoje aqui, ela vai ser a mesma.
independente do que nós votarmos, esses cargos técnicos vão permanecer. O funcionário público, ele vai ter condição de desenvolver o seu trabalho, sabendo que aquilo ali é um cargo técnico para funcionário de carreira e não pessoas que venham de fora. Então, eu gostaria que os vereadores analisassem com carinho essa emenda. Essa emenda realmente, doutor Pedro, merece uma atenção nossa, e tenho certeza que o Ministério Público, quando vê essa emenda dentro desse projeto, teria bons olhos para isso daqui, iria ver isso realmente como uma boa iniciativa do Legislativo, não teria como eles contrariarem isso daí, e nós estaríamos valorizando, sim, o funcionário de carreira da Prefeitura. E nós evitaríamos também, doutor Pedro, não sei se o senhor já escutou aquela palavra, não, mas é um cargo para acertar o fulano, para acertar aquilo. Sendo cargo de carreira, de função, acaba qualquer disque, né, Rodrigo? Não tem mais problema de ter isso aí, não vai ter mais os cargos do fulano, do A, do B ou do C, e aí passa a ser cargo técnico. Por isso que eu vejo que essa emenda do vereador Alexander Françon, ela foi uma emenda muito feliz, colocada no projeto, de maneira técnica, atende às necessidades, e eu gostaria de realmente pedir voto favorável aos demais vereadores nessa emenda, valorizando os funcionários públicos da Prefeitura. Continuamos em discussão única. Com a palavra o vereador Tião do Táxi. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, mais uma vez eu venho aqui justificar o meu voto. Quero aqui discordar da emenda do nobre vereador, porque se um dia o senhor sentar naquela cadeira de prefeito, com certeza o senhor vai querer ter seus cargos de comissão, igual o Luiz Cavani hoje quer, os cargos de comissão, pessoas que ele entende que é de livre confiança do Executivo. Eu acho que em todos os meios políticos, o governador tem os cargos de confiança, o presidente da República tem o cargo de confiança, o prefeito tem o cargo de confiança. Respeito todos os servidores públicos que estudaram, que fizeram um concurso, prestaram uma prova e têm um cargo na Prefeitura de Itapeva hoje. Tenho o meu maior respeito, mas vejo que o projeto vem adequadamente com 6 cargos de livre nomeação e 23 cargos de cargo que é permanente, que é cargo concursado. Então o projeto está de acordo com o que a lei determina, e eu tenho certeza que a Vossa Excelência, se um dia sentar na cadeira do Executivo, vai querer ter os cargos de confiança, igual qualquer um prefeito que esteja hoje no cargo, ele tem o direito de escolher e de administrar a sua maneira, e eu, como vereador, com certeza, estou votando, dando um aval para o Luiz Cavani. Acredito muito no governo Luiz Cavani, acredito que ele vai resolver vários problemas, inclusive o problema que é a saúde pública, e vou cobrar dessas pessoas que sentar naquela cadeira, eu vou cobrar eficiência, competência e respeito com a população de Itapeva, com as pessoas que mais sofrem quando se trata de saúde pública. Muito obrigado. Continuamos em discussão única. Está em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Não, por favor. O senhor pediu a palavra, vereador? Está em discussão. Então, com a palavra o vereador Margarito. Eu peço aos vereadores que peçam a palavra quando eu colocar. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, assessores, pessoal da web que está nos assistindo, boa noite a todos. Eu estou escutando atentamente a discussão de cada emenda, de cada vereador. Eu venho a essa tribuna primeiramente para dizer para vocês que eu sempre fui contrário a esse projeto de lei, não pelo projeto, mas pela situação que nós encontramos hoje no Brasil, no Estado, em Itapeva. Nós sabemos da dificuldade
que a saúde está encontrando, com falta de remédio, não tem dinheiro, não tem recurso financeiro para consertar as ambulâncias, não tem carro, né? Então, nós sabemos das dificuldades que o município está se encontrando. Então, eu sou desfavorável, sou contrário a esse projeto nesse momento. Eu gostaria de estar aprovando esse projeto de organização, né, da estrutura da saúde, né, numa hora mais tranquila, que a situação financeira do município estivesse mais confortável. Mas eu estou atentamente vendo a discussão de todas as emendas, né, dos autores. Só ouvindo essa tribuna, senhores vereadores, só para alertar vocês do seguinte: o Ministério Público já cancelou todos os cargos de confiança, e a sugestão, né, que ele passou para o Executivo, que no projeto de lei os cargos seriam 100%, né, cargos de função, né, cargos de funcionário efetivos, principalmente saúde e educação. Como foi dito aqui nessa tribuna, né, nós sabemos que não é fácil, né, trabalhar no sistema, não só de Itapeva, qualquer município ou estado, né, no setor de saúde. Não é qualquer um que tem o conhecimento, a experiência de como trabalhar dentro daquela secretaria. Eu tenho certeza absoluta que esses 6 cargos, que são cargos de livre nomeação, vão prejudicar em muito a estrutura funcional da saúde. Porque se eu estivesse trabalhando na secretaria hoje, dentro de um cargo, e eu visse qualquer outra pessoa sendo nomeado que não tivesse experiência, não tivesse capacidade de ocupar aquele cargo e conseguir, né, fazer com que a secretaria trabalhasse, eu mesmo ia botar o pé no freio, eu ia fazer corpo mole, eu ia denunciar, eu ia fazer uma bagunça. Então, eu vi essa tribuna somente para vocês prestarem bem atenção, que o promotor, ele observou o seguinte: passem pela Câmara, primeiramente, aprovem o projeto lá, depois eu quero ver. E eu tenho certeza absoluta que esses 6 cargos, olha, gente, o que eu estou falando aqui, não sou nenhum profeta, não. Eu estou vendo o que o Ministério Público vai fazer lá na frente. Ele vai cancelar, ele vai transformar esse projeto, ele vai reprovar esse projeto por causa de 6 cargos de livre nomeação, de comissão, não de função. É isso que eu gostaria de dizer para os senhores, que respeito a opinião de cada um, vocês estão votando, consciente, estudaram, tivemos 7 reuniões com o secretário da Saúde, secretário de Finanças, então vocês sabem que estão votando. Só ouvi essa tribuna para alertar vocês, lembrar que esse projeto vai passar pelo crivo do Ministério Público. Boa noite a todos. Obrigado. Continuamos em discussão única. Em votação única. Senhor presidente, eu fecho questão novamente. Partido PP votar favorável à emenda. Está em votação. Voto nominal. Então vamos lá. Vereador Alexandre Françon. Vereadora Débora Marcondes. Não. Vereador Edivaldo Negão. Não. Vereador Jefferson Modesto. Vereador Tony do Cofisa. Vereador Laércio Lopes. Vereador Márcio Nunes da Cruz. Não. Vereador Pedro Correia. Vereador Rodrigo Tassinari. Vereador Tião do Táxi. Vereador Sidney Lara. Vereadora Vanessa Guari. Vereadora Viliana Souza. Não. Vereador Wilson Margarido. Então, emenda rejeitada. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 87/2017 com emendas rejeitadas.
Projeto de Lei 87/2017. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre a organização e a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Está em primeira discussão. Com a palavra, vereador Alexander Françon. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria de votar favorável a esse projeto, de forma coerente, de forma responsável, com as emendas aprovadas. Busquei o diálogo, busquei a conversação e o convencimento. Mas as emendas aqui foram rejeitadas, então eu peço aqui o voto contrário a esse projeto de lei. Infelizmente, sabemos que a realidade do município não sustenta um projeto dessa magnitude. A prefeitura tem mais de 4.000 servidores públicos municipais, não tem o vale alimentação reajustado há mais de 2 anos, não tem remédio nos postos de saúde. Infelizmente, não temos condições de aprovar um projeto desse com salários de R$ 6.389. Eu gostaria muito subir nessa tribuna e pedir o voto favorável, mas infelizmente, diante da situação que está, não tem condições. Então, eu saio daqui hoje de cabeça erguida, conversando no olho de cada servidor público municipal, de cada cidadão de Itapeva. Eu quero que fique registrado em ata, minha fala na íntegra, as 2 falas minhas, por favor, que o meu voto é contrário a esse projeto aqui. Pelo fato da situação do município está passando hoje, não tem dinheiro, gente. E os senhores irão lembrar da minha fala aqui hoje. Dezembro está aí, 13º, pagamento dos servidores, despesas, fechamento de conta. Lá na frente isso vai refletir. Se não refletir agora nesse dezembro, tem o dezembro do ano que vem, a corda está apertando cada vez mais no pescoço. Ou então, se tem dinheiro, vamos começar a fazer as obras que tanto Itapeva precisa. Já que a reforma é da saúde, R$ 500 mil para 29 cargos. Vamos comprar remédio nos postos, vamos deixar as ambulâncias em dia para levar o povo para São Paulo que precisa. Vamos terminar os postos de saúde em vários bairros aí que está situação precária. Postinho do Jardim Virgínio, o atendimento é na garagem. Vamos lá, convido a todos para ir visitar esses postos de saúde e ver o estado que encontra a maioria dos postos de saúde. Então eu venho aqui novamente pedir para todos os vereadores, voto contrário a esse projeto de lei, porque isso aqui é um tiro no pé. O município não tem dinheiro para honrar uma reforma dessa. R$ 6.389. Eu estou com a cópia do projeto que o prefeito anterior mandou para essa casa para fazer uma reforma na saúde. E é muito inferior a essa reforma que está sendo feita aqui. O impacto é muito menor. E foi rejeitado aqui por essa casa. Então, os senhores vereadores que votaram contrário a essa reforma aqui do ano passado, que era muito menos cargos do que tem hoje, peço que votem contrário também nesse projeto. Olhando o projeto aqui do passado, o cargo mais alto aqui era de R$ 4.000. E era um somente aqui, no demais é tudo inferior. Nesses cargos de agora a gente já podemos ver, R$ 6.389. Infelizmente, o que eu posso dizer é o seguinte: essa tribuna é meu carro de combate, e esse microfone é minha voz, é a minha munição. É a única coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje. Pedindo para os senhores que pensem com carinho, pensem nos buracos da cidade de Itapeva, na falta de remédio, no posto veterinário fechado, nas estradas cheias de buracos.
estão dizendo que não tem dinheiro para arrumar e aprovar um projeto que vai dar um impacto de R$500 mil. Então fica aqui o apelo, essas são as minhas considerações e peço o voto contrário a esse projeto. Muito obrigado. Continuamos em primeira discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos. Em nome do meu amigo vereador Alexandre Françon, eu cumprimento a todos os integrantes dessa Casa de Leis, a todo o público presente, assessores, visitantes, nossa querida Guarda Municipal, meus familiares, a todo o público. Então, em relação a esse projeto, rapidinho eu vou falar, meu voto é totalmente favorável a esse projeto. A gente precisa reestruturar a saúde, sim. Eu, como uma funcionária pública da saúde, a qual sou concursada fiscal sanitária. O ano passado, quando eu assumi, voltei para o cargo, saí do conselho e retornei para o meu cargo de origem, existia lá, eu vi um ofício de que 7 meses não havia respondido do Ministério Público, visto que não tinha uma coordenação. Não tinha alguém que falasse, não, isso tem que ser respondido, é um caso grave. Então, o fiscal sanitário ele tem uma atribuição muito grande, uma responsabilidade imensa. E eles trabalham até com acidente de trabalho. E eles têm que estar estudando todos os dias. E se não tem uma coordenação ali para ajudar, porque além dos trabalhos de rua, eles têm os trabalhos internos. Então, realmente não anda. Então, a gente tem que colocar a pessoa assim, tem que reestruturar. A gente sabe que o recurso está menos, que estão sendo repassados menos recursos do governo federal, mas está andando. Nós temos aí vários postos que vão ser inaugurados, Bom Jesus, o Jaó, aqui do Jardim Maringá. Assim, teve posto que foi inaugurado no governo passado, em dezembro, que foi o da Vila Aparecida, que está cheio de problema. Então, não adianta também inaugurar uma obra cheia de problemas que teve que ter aí minas reforma, troca de padrão. Até foi uma das coisas que foi uma solicitação que foi atendida, foi a troca do padrão lá do PSF da Vila Aparecida, porque nem podiam nem marcar exame pelo computador, que tudo pifava. Então, as coisas estão andando. E se a gente não colocar pessoas competentes nesses cargos, e eles falam muito de cargos aí das pessoas valorizar o servidor, mas a maioria dos cargos estão valorizando o servidor. 23 cargos são para servidores, apenas 6 cargos vai ser de livre nomeação. Eu falo até por nós, assessores, pense bem se nós fôssemos ter que colocar nossos assessores, pessoas concursadas. Então, a gente coloca pessoas que a gente confia. E talvez seja até concursados, por que não? Não está falando que talvez esses cargos de livre nomeação não seja pessoa de dentro do quadro funcional. Pode ser também, mas eles vão colocar quem? Eles vão escolher alguém que tem perfil para coordenação e gerenciamento. Então, eu realmente tenho que reestruturar a saúde, tem muitos funcionários, é uma pequena cidade, é quase uma Taquarivaí, a nossa saúde, daí a gente vai poder cobrar. Tem um gerente ali, tem um coordenador aqui, então a gente sabe para onde e para quem cobrar. E aí, cada vez mais melhorando, não só o salário desse pessoal, mas de começar a melhorar as categorias futuramente, quando a situação melhorar. Obrigada. Continuamos em primeira discussão, com a palavra a vereadora Vanessa Guari. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, cumprimento todos os vereadores e na presença do Marco, meu assessor, cumprimento a todos os presentes. Eu não vejo, eu acredito que a Secretaria da Saúde, não só da Saúde como todas as outras, precisam sim de uma reestruturação. Tá? E nós não estamos falando aqui em desvalorização dos funcionários públicos, e não acredito que a emenda que o vereador Alexander propôs está desmerecendo os mesmos. E eu vou ler. Como nós estamos agora, como dizem, com o cobertor curto, não seria hora de contermos os abusos e os gastos desnecessários? Eu acredito sim que precisamos de diretores, de coordenadores, mas não de 6 cargos de livre nomeação, onde vamos gastar em torno de R$40 mil mês, no município onde não temos médicos,
medicação, transporte digno aos nossos pacientes. E temos que valorizar, sim, os funcionários públicos, mas temos também que valorizar nossos munícipes. Como vamos sair na rua, como disse o meu colega, que nós aprovamos 6 cargos a R$40 mil mês, onde nós não temos uma Novalgina para quem vai na farmácia buscar. Falam em cargos de confiança, que o prefeito precisa desses cargos. Mas e os secretários já não são os funcionários de confiança do prefeito? Se todas as secretarias precisam de uma reestruturação, se cada secretaria resolver fazer a reestruturação como a da saúde está fazendo e criar 6 cargos de livre nomeação, onde nós vamos parar? Boa noite. E o meu voto é contra o projeto. Continuamos em primeira discussão. Com a palavra o vereador Laércio Lopes. Presidente, mais uma vez boa noite a todos os presentes. Eu vejo que realmente esse é um projeto que vale a pena a discussão, vale a pena a gente realmente trazer à tona cada situação, porque depois quem está lá na linha de frente, recebendo o embate da população, somos nós, Márcio. Somos nós que levamos pancada, Tony, e às vezes até paulada, conforme o pessoal bate na gente. E eu sempre continuo num posicionamento, numa questão técnica, como eu usei aqui nessa tribuna desde o início do meu mandato, presidente. E eu acho que quando a gente tem posicionamento, quando a gente tem postura e quando a gente tem palavra, nós somos cobrados por isso, Edival. E essa semana eu tive algumas pessoas que retornaram ao posto de saúde e me cobraram. Falaram, pois é, vereador, você falou para nós que se não tivesse remédio no posto de saúde, se nós não tivéssemos sido atendidos, você não ia votar aquele projeto. E realmente, eles voltaram lá e não tinha o remédio que eles precisavam. Então, eu também gostaria de fazer uma outra observação, que na gestão passada, essa observação que o vereador Alexander Françon fez foi muito plausível. Porque quando foi trazida a reforma, Margarido, na gestão passada, Tião, acho que eu lembro muito bem de alguns vereadores falando de trem da alegria. Mas aquele trem da alegria era muito menor. Trenzinho, né? Trenzinho, assim, trenzinho. Aquele trenzinho da alegria era muito menor. Era muito menor. E quando começou a discussão, não se conseguiu caminhar para frente, não foi, não ia, não se atendia a necessidade aqui, não corria. E acabou engavetando-se o projeto. Então eu gostaria de voltar aqui a essa tribuna e voltar à memória aqui o posicionamento de cada um aqui e a responsabilidade que nós temos perante a sociedade. A quem nós realmente devemos satisfação, a quem realmente nós devemos responsabilidade, a quem confiou em nós o seu voto. São a eles a quem nós temos que dar esse retorno. E é eles quem estão nos cobrando. Através das redes sociais, recebi várias mensagens agora há pouco, ali, das pessoas que estão nos acompanhando, de funcionários públicos, de funcionários da saúde. E eu continuo com o meu posicionamento técnico. Se esse projeto ele atendesse, ele contemplasse de forma técnica, Débora, eu concordo plenamente com você, que ele diz lá que realmente ele pode, como ele não pode atender funcionários da saúde. E tendo experiência, Débora, política, como eu já vi, de uma gestão a qual eu fazia parte do time do PMDB, eu não me isento dessa culpa, não. Muitas vezes cargos são negociados eu vejo que quanto mais nós, Casa de Leis, pudermos
privar isso, nós temos que fazer. Quanto mais nós tivermos a responsabilidade de deixarmos questões técnicas, e eu sempre deixei isso muito claro, o meu posicionamento ao presidente, aos demais pares dessa casa, o meu posicionamento técnico em relação a isso, eu vou continuar tendo. Por isso eu digo que esta reforma administrativa, nesse momento, trazendo 6 cargos, deixando 6 cargos para que possam vir pessoas externas, não é saudável para nós nesse momento. Eu me recordo aqui, Márcio, o melhor secretário de saúde que Itapeva já teve, como muitos aqui utilizaram essa tribuna, que segundo o Tião embebeda. Embriaga, desculpa, Tião, perdão. Embriaga. Como muitos aqui já disseram, melhor secretário da saúde, Luiz Tassinari, ele tinha 2 cargos ali. Tocou a saúde, tinha realmente um carinho muito grande de todos os vereadores. E eu vejo que realmente era uma condição saudável para nós termos na Secretaria de Saúde. Sempre deixei esse meu posicionamento. Essa seria uma quantidade ideal de cargos ali. Porém, como nesse momento isso não foi atendido, como as emendas nós não conseguimos passar aqui nesse momento, e como nós estamos tendo uma pressão popular, e como principalmente eu fui convencido pelo discurso de muitos pares aqui dentro dessa casa, quando discursaram pelo projeto na gestão anterior, eu vou manter o meu voto. Continuamos em discussão única, em primeira discussão, com a palavra o vereador Margarido. Ninguém mais quer fazer uso? É que eu sou educado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Então, eu venho a essa tribuna para discutir o mérito do projeto. Eu, como eu tinha falado, acabei de falar nessa tribuna, minha posição sempre foi contrária, nesse momento, a esse projeto de lei. Mas com as discussões dos vereadores, que encaminhou muito bem, as emendas do vereador Rodrigo Tassinari, as emendas do vereador Alexandre Françon, a gente até tinha conversado com o secretário de Finanças que a gente estava estudando melhor a posição para ver o que a gente poderia fazer em relação a esse projeto, que eu ainda estava analisando para ver meu voto aqui nessa tribuna. Poderia até, se fosse aprovado todas as emendas, eu estaria até revendo, eu acho que ia pensar, ia ver certinho, que daí o projeto teria um impacto menor na folha de pagamento, teria os cargos todos de função, então seria um projeto realmente quase ideal, eu falo, para o nosso município, Apesar de ter ainda uns cargos elevados, eu ainda não tinha algumas coisas para discutir em relação ao projeto inteiro. Mas analisando os fatos, como o projeto original veio para essa casa, o impacto financeiro que foi feito de 500 mil semestral. Então vocês vejam que no ano vai dar 1 milhão de impacto na folha de pagamento. 1 milhão de real no ano é menos posto de saúde, é menos remédio, vai ser menos ambulância, menos reforma de posto de saúde, porque mesmo que tenha convênio com a União, sempre tem a contrapartida do município. Basta ver que tem muitos postos de saúde que não foi nem começado, porque a prefeitura não tem a contrapartida para dar conforme a lei exige, conforme a emenda, conforme são os convênios com a União, o Ministério da Saúde. O nosso postinho, coitado do nosso postinho lá do Alto Brancal, vários vereadores foram lá, está também numa casa simples, humilde, desmancharam a antiga que estava caindo, o dinheiro está na caixa já faz 6 anos, era 180, deve estar com juros e correção uns 240 mil, 250, mas falta contrapartida do município. Cadê a contrapartida? Não tem. Então fica injusto nós votar aqui um projeto, projeto estrutural,
que vai onerar, que vai dar um impacto na folha de pagamento, mas em torno de R$1 milhão por ano. Então, eu estou dando aqui a minha posição, o motivo que eu vou votar contra esse projeto de lei. Então, vejam bem, senhores vereadores, né, os senhores que estão assistindo a sessão de Câmara, pessoal da web, né, não estamos aqui falando, né, que o projeto é mau, que o projeto é ruim. Não, o projeto seria ideal no momento financeiro, no momento, né, oportuno, onde que não ia fazer falta para, né, as atividades, né, as atividades da saúde no município de Itapeva. Né? Basta ver que esses dias atrás estava faltando remédio. Agora ainda está faltando alguns ainda, não está completo. Né? Fomos com a secretária outro dia, tinha uma senhora aqui na SECAP, que ela amputou o pé e não tinha ambulância para levá-la para São Paulo. Não podia nem de carro, nem de ônibus, ela tinha que ser de ambulância. A senhora de 80 anos, né? A mãe do seu Antônio, aqui de São Roque, eu falo o nome porque ele veio chorando aqui no gabinete. Eu fui na secretária, ela se virou, estava arrumando um carro, ela conseguiu arrumar uma ambulância. E os restantes das ambulâncias estavam onde? Estavam na oficina. E estão ainda lá. Porque esses cargos já vão ser começados a ocupar já a partir de 1º de setembro. Todos, não vai sobrar nenhum. Se alguém está pensando que vai segurar um carguinho lá, de jeito nenhum, já tem esses cargos aí para início de conversa. Cada cargo já tem um nome. Já tem um nome. Eu nunca vi uma estrutura, né? Vim para essa casa um projeto de lei, né? E nós sabemos que cada cargo tem um nome. E eles defendiam, né? Não tinha vergonha de falar, né? Quem vinha aqui explicar, não, esse cargo aqui, o fulano, ele ganha quase isso, então ele tem que ganhar um pouco mais para ele ocupar o cargo. Então, veja bem, senhores, eu não estou aqui defender, né, aprovar um projeto para um determinado grupo. O projeto tem que ser da secretaria. Para a secretaria, o secretário, escolher as melhores pessoas que tenham gabarito, né, que tenham experiência para ocupar aquele cargo. Então, a minha posição, eu não estou vendo nenhum motivo hoje para votar favorável a esse projeto. A não ser que esse projeto viesse para a Casa de Leis, final do ano, para ser discutido no começo do ano que vem, com outro orçamento, né, com outra perspectiva de melhora na nossa economia. Está dando sinais, vai ter hora que vai para frente, tem hora que volta para trás. Então, ainda não sabemos qual o futuro, né, que vai ser da economia do nosso país. Então, obrigado pela atenção dos senhores. Meu voto é contrário ao projeto. Continuamos em primeira discussão com a palavra do Tião no táxi. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, mais uma vez venho a essa tribuna apenas justificar o porquê não aprovamos a reforma do governo passado. Isso foi uma posição da Câmara, não foi uma posição desse vereador sozinho, porque esse colegiado ele é composto por 15 votos e a maioria sempre estará vencendo. Então, no mandato passado, os vereadores entendiam que o Roberto Comeron, com todo o respeito que eu tenho como uma pessoa, Roberto Comeron, não tinha tanta habilidade para administrar o município. Então a gente não acreditava numa reforma que o prefeito apresentasse. A gente tinha dúvidas. E eu acho que a Câmara tinha toda a razão do mundo de se posicionar dessa maneira. Tanto é que a gente não viu o Roberto Comeron pleitear o cargo do executivo em 2016, para assumir em 2017, e se mostrou que ele não tinha força política, não tinha força administrativa, ele não pôde, vereador, administrar a cidade da maneira... Peço que o senhor volte à discussão do projeto, por favor. Da maneira que ele entendesse que apresentasse uma reforma da saúde pública em 2014 e 2015, e nós pudéssemos entender que ele teria condições de administrar bem
a Secretaria da Saúde. Por esse motivo, a Câmara não entendeu que não seria votar essa reforma naquela época. Hoje, contamos com um prefeito competente, isso eu acredito, porque já mostrou em 2 mandatos passados, e acredito que esses cargos vindo sendo criados e administrados bem pelo prefeito e fiscalizado pelos vereadores, sim, e eu sou um deles que vou cobrar bastante dessas pessoas que assumem esses cargos, que desempenham um trabalho favorável à secretaria e à população. Com certeza nós teremos frutos de melhores dias para a saúde pública de Itapeva. Muito obrigado. Continuamos em primeira discussão. Eu peço que a Secretaria chame o vereador Margarido e o vereador Jefferson Modesto. Pela ordem, senhor presidente, eu peço que essa votação também seja nominal. Vamos colocar em votação. Senhor presidente, eu peço adiamento por 3 sessões desse projeto. O pedido do vereador é regimental. Coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão. E os contrários ao adiamento se levantem. Rejeitado o adiamento. Colocaremos em votação. Senhor presidente, o PMDB lidera a bancada. Vereador Alexander Françon. Para o bem de Itapeva, eu voto não. Vereadora Débora Marcondes. Para o bem de Itapeva, eu voto sim. Vereador Edivaldo Negão. Voto sim. Vereador Jefferson Modesto. Vereador Tony do Cofeza. Vereador Laércio Lopes. Vereador Márcio Nunes. Sim. Vereador Pedro Correia. Vereador Rodrigo Tassinari. Vereador Tião do Táxi. Sim. Vereador Sidney Lara. Sim. Vereadora Vanessa Guari. Vereadora Viliana. Vereador Margarido. Projeto aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de decreto legislativo 12/2017. Projeto de Decreto Legislativo 12/2017. Vereadora Vanessa Guari concede título de cidadania itapevense ao senhor Luiz Carlos dos Santos. Está em discussão única, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Projeto de Decreto Legislativo aprovado. Senhor presidente, eu peço dispensa de leitura, votação e discussão em bloco do item 6 ao item 9 da pauta. Pedido do vereador regimental, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está em discussão única o item 6 ao 9 da pauta, em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 87/2017. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, convido a todos para a reunião do Condersul, que será realizada amanhã às 9 horas na Câmara Municipal de Itapeva. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para... Peço ao secretário que conste o voto pesado da família do senhor Azete. Pela ordem, senhor presidente, convocar a Comissão de Segurança por 10 minutinhos, que nós temos marcado às 19h50, devido à sessão. Vamos marcar agora 10 minutinhos, por favor. Nada mais a tratar, convoco os vereadores para a 14ª sessão extraordinária a ser realizada a seguir.
e invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 87/2017. Projeto de Lei 87/2017. Prefeito Luiz Cavani dispõe sobre a organização e a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Projeto de lei aprovado. Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 36, 54, 59, 67, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 de 2017. Em discussão e votação única, as emendas 01 e 02 ao projeto de lei 67 de 2017. Data mais a tratar, convoco os vereadores para a 49ª sessão ordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 21 de agosto, no horário regimental. E ainda, comunicando que amanhã haverá sessão solene às 20 horas, do Dr. Mário Tassinari. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.